aqui, o mercado ele está propondo equilíbrio. O mercado ele está propondo equilíbrio, mesmo considerando que ele vai sair disso a qualquer momento. Mesmo considerando que ele vai sair daqui a qualquer momento, no momento ele está propondo equilíbrio, tanto aqui no gráfico quanto no RSI. RSI totalmente equilibrado aqui, propondo equilíbrio. Pelo que parece, a gente tem uma anomaliazinha aqui, ó. Anomalia. Se não fosse o meu gerenciamento de risco, anomalia, se não é o meu gerenciamento de risco, eu teria entrado mais pesado aqui. Mas eu vou ser o mais conservador possível. Isso aqui é entrada no ímpeto de loucura. Isso aqui é entrada para você jogar até a sua banca inteira. Tá? A probabilidade, o índice de assertividade desse padrão ele é muito alto mesmo. Mas eu vou ser o mais conservador possível. Eu tava editando aqui um material do trabalho e apitou aqui essa meme coin e eu olhei para o gráfico e eu vi essa anomalia surgindo aqui. Vamos lá, para quem não está acostumado, para quem não assistiu meus vídeos operacionais, volta e meia surge esse padrão aqui. Esse padrão aqui eu dei o nome de anomalia, porque não é normal, tá? É incomum aparecer um padrão desse aqui. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui, né, o que se constitui aqui. Vamos lá, para vocês entenderem, né, o que é esse padrão que eu batizei como anomalia. O mercado ele vem seguindo uma tendência de baixa, totalmente normal, totalmente natural. Depois que ele segue esse movimento de baixa, a última vela ela faz essa marcação aqui. A última vela, a mínima dela, o pavio mínimo dela, ela forma essa marcação. A outra vela, ela surge aqui, ela nasce acima da mínima anterior e ela fica trabalhando nessa região aqui. Ela fica trabalhando nessa região. E aí o que acontece? A gente fica esperando e ela fechando nessa forma aqui. O que significa pra gente quando ela forma? Ó, ela está dentro do corpo da vela anterior. Uma vez que ela está dentro do corpo da vela anterior, está totalmente claro que o preço ele rejeitou a tendência de mínima, ele rejeitou a tendência de baixa. Se ele rejeitou, aqui ele está dizendo aqui com total clareza que ele rejeitou a tendência de baixa, não resta outra opção para o preço senão um candle na direção contrária. Então, quando eu vejo esse padrão aqui, quando eu vejo esse padrão que ele não é comum aparecer no mercado, né? Ele aparece uma vez ou outra, e por ele não ser comum, eu passei a chamar ele, né? Eu batizei esse padrão aqui, né? Que eu acho lindo, de anomalia. Quando surge esse padrão, o nosso índice de assertividade ele chega a 95%. Tá? Se eu não disser para você, eu não me lembro qual foi a vez que o mercado, talvez apenas uma vez que eu tenho lembrança que o mercado não respeitou esse padrão. Então assim, eu estou sendo conservador quando eu falo que o meu índice de assertividade, nesse tipo de padrão que eu batizei como anomalia, ele representa 95% de assertividade. Aqui, ó, o preço ele vindo trabalhar dentro dessa zona aqui, ele vindo pegar essa região aqui, eu posso considerar uma entrada vendida. As velas já estão ficando menores, ou seja, ele está perdendo a força de impulsão para alta, porém, apenas aqui
é uma região onde eu tenho defesa para que eu possa operar vendido contra a tendência. Já está óbvio que eu não vou ter oportunidade aqui, então vamos esperar outra formação gráfica. Nada por aqui, mesma coisa, nada, nada. Aqui a gente tem alguma coisa aqui, mas para eu entrar aqui com segurança, ó, rejeitou, rejeitou. Se por acaso ela fechar vermelha, a gente faz outra, ó, mas ela não pode romper o pavio da mínima anterior. Ela não pode romper o pavio da mínima anterior e tem que fechar vermelha. Rompeu, rompeu, rompeu. Então aqui a gente deixa quieto. Não formou a nossa anomalia. Deixe-me ver aqui na hierarquia do preço, na hierarquia do tempo, como está essa situação aqui. Na hierarquia do tempo, aqui é uma região, né? Não tem nada, ó, não tem nada que confirme na hierarquia do tempo. Vamos ver em 5 minutos. Também não tenho nada. Não tenho defesa. Isso aqui eu não posso considerar como um suporte. Não posso considerar como um suporte, porque para trás eu não tenho nada. Então, se eu não tenho proteção, se eu não tenho defesa, o preço ele pode aqui, com total tranquilidade, dentro do que eu vi na hierarquia do tempo, ele pode formar uma sequência de velas vermelhas vindo trabalhar aqui, ó, até aqui embaixo. Então aqui não é seguro eu fazer uma entrada de compra. Não é seguro eu operar contra a tendência. Apesar do meu modelo operacional ele ter um índice de assertividade muito grande, eu não posso desrespeitar a regra natural do mercado, que diz que a gente não deve operar contra a tendência. Se o meu modelo operacional ele consiste em eu fazer entradas contra a tendência, eu tenho que ter pelo menos a minha retaguarda protegida por players que estejam interessados no mesmo movimento que eu. Na verdade, eu identifico esses players que têm interesse no mesmo movimento que eu e só entro com eles. Essa é a minha visão, é a minha leitura, tá? Aqui, ó, olha o que o safadinho fez. O safadinho fez tudo que pra gente ele não deveria fazer. Tendência de alta, respiro, continuidade de alta. Então, ou seja, uma tendência, né, um movimento de alta totalmente saudável, jogou a gente na região que a gente queria, porém, essa vela vermelha aqui, ó, ela invalidou a nossa entrada. Ainda que depois, ó, o preço ele está derretendo para baixo, mas isso daqui, ó, torna a nossa entrada mais arriscada. E a gente vai entrar buscando, nós vamos fazer nossas movimentações buscando as entradas com o menor risco possível. Eis aqui uma entrada que vale a pena observar, ó, como essa vela vai fechar. Ó, viu? Dificilmente ela fecha dentro do corpo da anterior. Se ela tivesse fechado dentro do corpo da vela anterior, a gente tinha feito uma entrada aqui. Eu até tenho uma defesa aqui, mas é uma defesa fraca. Uma defesa fraca que pode fazer o preço derrubar o preço aqui, porque eu não tenho confirmação de defesa aqui atrás. Se esse participante aqui, vendedor, ele for mais valente do que a turma que está segurando, essa defesa aqui ela é quebrada muito fácil. Deixa-me ver a hierarquia do tempo. Hierarquia do tempo, ó, nada. Na hierarquia do tempo, a região onde eu poderia fazer uma entrada é aqui. Ninguém garante que aqui é um movimento de recuo nos 5 minutos. Também nada feito. Ah, não tá bom aqui não. Não tá bom não. Vamos deixar o preço andar.
Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Deixa eu... Aqui. Tendência de alta forte, forte demais. Também não tem nada. Aqui a gente pode considerar alguma coisa aqui. Dependendo de como esse preço ele vai trabalhar, construir essa tendência de alta. A gente pode pensar em alguma coisa aqui. Porém, o mesmo princípio da nossa análise anterior. Tendência de alta forte, o preço corrigindo. Ele pode muito bem estar ganhando impulsão para subir. Ou, a partir de agora, ele está formando uma lateralização. Mas está tudo muito recente, tudo muito precoce para a gente fazer uma análise. E talvez, não, eu ia falar que tinha uma possibilidade de anomalia, mas não é sempre que acontece. Não é sempre que acontece, então a gente aguarda aqui, botar um sinal sonoro para a gente considerar alguma coisa nessa região. Aqui, ó, peguei essa vela voltando. Por quê? Porque olha aqui, ó, o padrãozinho anterior. Peguei o padrãozinho anterior aqui, né? Só que o que acontece, quando essa vela, peguei, olha a formação de queda, formação de reversão, porém, a vela anterior fechou dentro, mesma situação, vela anterior fechou dentro do corpo da vela anterior. E aí o que acontece? Eu comecei a ver essa vela derretendo, saindo do... fazendo uma vela vermelha aqui. E aí eu fiquei inseguro porque eu ainda não tinha visto isso. A vela, ela fazia essa formação aqui. Ela vinha, então, mas só que ela desceu e voltou, fechou aqui em cima. Quando ela estava voltando, eu não observei o tempo. Quando ela estava voltando, eu fiz uma compra aqui. Só que eu achei que era para a expiração dessa mesma vela. Só que não, era para a vela posterior. Então aqui tá perigoso, mas acabou dando um gain pra gente. Tá? Ela fez uma anomalia, era para eu ter feito uma compra aqui, só que quando eu abri o gráfico, ela tinha saído da anomalia e estava aqui embaixo. Aí eu fiquei inseguro. Quando ela voltou, eu peguei ela voltando, achando que era para o fechamento dessa vela aqui. Só que aí era para o fechamento da próxima, mas de qualquer forma deu certo. Nossa banca ela segue crescendo. Já estamos aí, ó, algo em torno de 5% do valor da nossa banca de rentabilidade. Essa velazinha aqui, ó, tá disparando. Eu precisei vir aqui para buscar confirmação. E eu já achei aqui. Já achei uma confirmação aqui, ó. Aqui é um suporte em 5 minutos. Região de suporte de 5 minutos. Vamos ver na hierarquia do preço em 15. Em 15. Confirma, tá? Tá confirmando. Ó. Regiões. Então agora eu tô com duas confirmações que me dá tranquilidade para a gente fazer uma compra aqui. Vamos aplicar nosso modelo operacional. Tudo liberado, era só a confirmação que eu precisava. Não tô vendo nada aqui. Vem pra cá, bichinho. Vem pra cá, bichinho. Ainda peguei numa taxa boa, tá? Que era pra eu ter pego aqui em cima. Era pra eu ter pego aqui em cima. Peguei numa taxa muito boa. Muito boa. E agora é só esperar a evolução do preço. Por que que eu fico tranquilo aqui, né? Ainda que eu não ganhe de primeira. Por que que eu fico tranquilo aqui? Mas deixa eu pegar minha anotação. Para confirmar qual é o valor da minha próxima entrada. Ok. Próxima entrada aqui, ó, 45. Se precisar. Aguardar. Fiquei... Pô, cara, tá muito boa. Minha entrada ficou muito boa. Esse delayzinho aqui que eu fiz para baixo, ele ficou muito bom.
E não vai ser necessário fazer uma segunda entrada. Não vai ser necessário fazer a segunda entrada. Tá? Justamente por causa disso. A gente foi buscar a hierarquia do preço e na hierarquia do tempo, né? Na hierarquia do tempo, ó, aqui é região de proteção, de defesa. Porque não basta só a gente ver isso aqui, ó, esse movimento de queda, tá? Eu vi um movimento de queda, banda de Bollinger da linha inferior sendo tocada, RSI mostrando, sinalizando sobrevenda. Mas aí, para eu entrar com mais segurança e me resguardar de qualquer armadilha, né, porque a minha meta agora também não é só encaixar o meu modelo operacional, mas também me resguardar das armadilhas o melhor possível, eu precisei olhar a hierarquia do preço. E na hierarquia do preço eu tinha defesa aqui. BRL dando oportunidade. Eu ainda não fechei verde BRL. Só que aqui, ó, tendência de alta saudável. Construção da tendência de alta, ó, vela de respiro, tocou uma região do nosso interesse. Mas o que eu vou fazer aqui numa tendência de alta saudável? Nada feito. Não basta só tocar a região, não basta estar no preço que a gente quer. Ele também tem que ter uma construção exagerada. Tá vendo? Isso aqui é price action. Isso aqui é análise de mercado que a gente faz para a gente poder se resguardar. Se eu já vi isso aqui acontecer, se aqui tivesse sido uma vela verde e aqui tivesse sido uma vela verde, ele não teria força para romper essa região de defesa aqui mesmo. E mesmo que ele rompesse, ele viria fazer um pullback aqui. Então, como ela respirou nessa tendência de alta, olha, ela ganhou força para avançar mais umas casas. Tem alguma coisa lá para trás no Trump. Trump está chamando. O que será que a gente tem aqui? Vamos lá ver o que Trump está fazendo. Nada. Nada que vale a pena entrar aqui. Nada que vale a pena entrar. Possibilidade de entrada aqui. Possibilidade de entrada aqui. O preço ele não rompeu nem a máxima, nem a mínima da vela anterior. Nem a máxima, nem a mínima da vela anterior. Vou deixar ele tentar, esperar ele chegar o mais perto possível daqui, dessa região. Se chegar, isso. Rompeu de vez, estourou de vez. Então, que bom que a gente esperou. Que bom que a gente esperou. Ameaçou descer numa construção de vela vermelha e tomou um impulso. Agora, o que a gente pode fazer aqui é, se ela fechar verde, a gente entraria. Ela fechando verde aqui, o que me deixa inseguro nessa entrada aqui são essas velas pequenas aqui, ó, pouco volume, dá margem para manipulação. Dá margem para ela fazer uma carreira de velas verdes pequenininhas aqui. E aí vai moendo a gente entrada após entrada e no final quebra a nossa banca. Acaba se tornando uma armadilha. Então é melhor a gente deixar para lá. Aqui, cara, aqui fez um doji. O doji às vezes cega a gente. Eu tenho até os 2 segundos essa vela nessa região aqui. Se ela fechar baixa aqui, a gente vai pegar ela comprando, tá? Vamos ver se ela vai arriar aqui. Sim. Isso. Por capricho, se ela quiser ser caprichosa, ó, ela tem essa região aqui para trabalhar e fechar nessa região aqui. Aí eu tomo um loss. Por capricho. Mas eu vou me basear no que eu estou vendo aqui anteriormente, aqui, ó, no price action da postura dessas velas. Por quê?
apesar de ter sido um doji, e o doji ele é muito inseguro, a mínima dela não rompeu a mínima da vela anterior. Então acabou dando segurança para a gente entrar aqui. Eu estou misturando price action com o meu modelo operacional. Por quê? O preço ele também estava aqui, ó, próximo, né, da linha inferior da banda de Bollinger e estava mostrando aqui, ó, sobrevenda no RSI. Então eu estou misturando, né, procurando fazer uma leitura precisa com base numa confluência dos melhores de todos os filtros possíveis. Quando ainda assim eu estou inseguro, eu volto lá na hierarquia do tempo para ver como é que está se comportando em M15, em M5, para que a gente tenha a maior segurança possível para encaixar no nosso modelo operacional. Aqui, ó, nesse momento, a moedinha do Trump, ele está fazendo uma região de acumulação, Olha o RSI. A RSI está propondo equilíbrio nesse momento. Está propondo equilíbrio, ou seja, eu tenho um momento aqui de consolidação, de acumulação, onde eu posso buscar fazer entradas de retração. Qual é o meu risco nesse movimento aqui? É que o mercado ele está com uma mola. Eu tenho aqui interesse vendedor em derrubar o preço, em jogar o preço cá embaixo. E também tenho interesse comprador nessa região em jogar o preço para cima. Eu tenho aqui um conflito de interesses. Um conflito de interesses onde vai vencer quem tiver o dinheiro maior. E essa briga aqui, esse cabo de guerra, ele vai estourar a qualquer momento. Para cima ou para baixo. Enquanto isso não acontece, as minhas oportunidades estão entre o suporte e a resistência. Pegar momentos de retração. Ó. Aqui. Vela sem pavio, uma vela de força. Meu limite. Ó. Já rompeu. Nem adianta, nem me interessa em pegar retração aqui mais. Nem me interessa o porquê. Essas últimas marcações aqui, ó, era o limite do preço anteriormente. Então ele já veio aqui, ele já fez uma marcação acima. Ele já fez uma marcação com pavio numa região superior. Então agora ele já mostrou que é possível chegar nessa região. Qualquer entrada aqui vendida, ela fica muito mais arriscada. Eu prefiro deixar que o preço volte e venha trabalhar nessa região aqui. O mercado ele subiu e ele deixou um gap. O mercado subiu e deixou um gap. Normalmente o mercado ele volta para fechar esse gap aqui, ó. Normalmente ele não dá sequência na jornada dele sem fechar o gap. Ó, tá vendo? Veio fechar o gap. Perfeito. Se ele quiser subir, agora ele pode subir. Por quê? Ele veio fechar o gap, ele não deixou o gap. Quando o mercado ele deixa um gap desse, a gente também pode operar vendido. Entendendo que ele vai recuar. Quando eu vi esse gap aqui, a vela estava verde. A gente poderia ter feito uma compra buscando retração, se tivesse em 2 segundos, para entender que ela fecharia vermelha. Porque o mercado, quando ele deixa um gap, ele tende a voltar para fechar esse gap. Eu estou procurando, os meus vídeos agora eles não estão mais focados nas entradas em si, mas a minha ideia é explicar vela a vela o price action, né, do que o mercado ele é capaz de fazer, de mostrar como a gente pode ler o mercado e com base na leitura dos gráficos a gente poder planejar uma entrada para a gente encontrar oportunidade de lucrar
com o que a gente consegue ler do mercado, tá? Então, de fato, o meu conteúdo é para quem nessa jornada de trader aí, na caminhada, né, da trajetória da vida, nesse caminho do trader, ele vem depois de mim. Ele vem depois de mim, ele está iniciando, ele está procurando por oportunidades e encontra canais como esse. Então, o intuito desse canal é justamente mostrar o que o preço está fazendo e as nossas possibilidades dentro da movimentação do preço. É fazer leituras, é mostrar, porque quando eu iniciei a minha jornada, tinha um trader muito conhecido chamado André Antunes. Eu não sei se vocês conhecem o André Antunes, eu fiz o curso dele em final de 2019 chamado Formação de Trader. É um curso gratuito que ele fornece. E ali ele passava muitos conceitos, muitos fundamentos que eu trago para a minha vida até hoje. E ele falava que a gente só ia aprender a ganhar dinheiro nesse mercado quando a gente fritasse o olho. E a expressão dele, fritar o olho, significava ficar na frente do gráfico, olhando o gráfico ali muitas e muitas horas por dia, para aprender a entender o que o mercado ele é capaz de fazer. E a gente lê o que o mercado está fazendo e entender como a gente pode reagir diante da ação do mercado. E foi graças a esse conselho do André Antunes e permanecer no mercado com todas as minhas perdas, com todos os meus prejuízos, continuar insistindo no mercado, que agora eu consigo identificar padrões no mercado que eu posso até mesmo batizar e, e dizer que é uma forma de operar minha, que eu não vi em lugar nenhum, que são coisas como anomalias. De tanto olhar o mercado e de tanto ver essas coisas se repetirem, a gente acaba entendendo que o mercado ele faz algumas movimentações que nos dá uma alta taxa de assertividade. Mas eu só consigo identificar isso agora porque eu já tenho muitas e muitas horas de mercado. Muitas e muitas milhares de horas no mercado. E dizem que para que você se torne bom em alguma coisa, você deve dedicar aí mais ou menos 4.000 horas fazendo aquilo para que você se torne profissional, para que você se torne bom naquilo. E eu acredito que de 2019 para cá, muito provavelmente eu já somei essas 4.000 horas. E é por isso que agora eu entendo que eu estou diante de uma nova oportunidade, de uma nova realidade em que esse ano de 2025 ele promete ser muito promissor. Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Tá? Eu percebi que o mercado ele já não está dando mais tantas oportunidades. O mercado ele tá devagar, ele está sem liquidez. Vamos considerar que já é sábado, né? 14 de junho do sábado, são 2h57 da manhã. Então, como esse mercado, como esse gráfico ele reflete, né, o mercado Forex, vamos entender que não há muito interesse nos participantes em operar nesse momento. Então, eu gostaria de fechar o nosso ciclo operacional aqui com tudo verdinho, porém eu precisaria esperar muito mais horas e eu cheguei do trabalho agora há pouco e fomos operar, então assim, eu estou cansado, preciso descansar e ficar aqui mais horas. Só para poder fechar tudo verdinho aqui já seria vaidade e eu daria margem para ficar mais exposto no mercado e acabar caindo numa armadilha e entregar todo o meu lucro. Então acho que não compensa. Se a gente vier aqui, né, para o nosso histórico de operações aqui, ó, nosso histórico de operações tá aqui. Isso aqui é referente à banca, né, do nosso projeto anterior, que a gente quebrou a banca, perdeu aqui esse valor. E aqui está a nossa nova jornada aqui, ó, do dia 13, que a gente começou hoje no primeiro período, na parte da tarde, antes de eu ir trabalhar. E agora aqui, na parte da noite, 2h05 da manhã que nós começamos, e já são 2h58, ou seja, já são quase uma hora que a gente está de frente para o gráfico, e a gente fez o financeiro e não tem por que insistir em mais do que isso. Se o mercado não está bom, a gente conseguiu essa rentabilidade aí, eu acho que agora a gente fez... Acho que fizemos uns 3% mais cedo, fizemos mais 4% agora, vamos levando a nossa banca a quase 7,5%, lucro líquido de R$ 74,63.
o nosso segundo bloco de operações a gente tem um valor equivalente a maior do que uma diária do salário mínimo, então tá muito bom. E vamos ficando por aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo. Aqui eu estou procurando fazer o máximo que eu posso, compartilhando da minha experiência de mercado, da minha leitura gráfica aqui do Price Action, em confluência com o meu modelo operacional. Eu espero que vocês tenham produzido, extraído aprendizado, tanto quanto com as minhas entradas, quanto quando eu não fiz as entradas, mas eu só fiz a análise. Tá? Eu espero que vocês possam absorver alguma coisa, que vocês possam carregar, e que se você curte esse tipo de conteúdo, fica comigo que a gente vai estar postando mais vídeos como esses, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!